Olá, camaradas! Bem-vindas todas as pessoas a mais um episódio do nosso pequeno dicionário crítico. Nosso esforço tem sido pensar sobre o lugar da cultura, especificamente as potencialidades do Cultura Viva, sob uma perspectiva de totalidade e com um olhar atento para o cenário latino-americano e caribenho. Isso tem implicado em não nos restringirmos ao que podemos denominar como senso comum cultura viva, aqueles conteúdos e aquelas formas consagradas pela política pública, bem como aquelas aceitas, festejadas e difundidas por um campo hegemônico dentro do nosso protomovimento. Um desses conteúdos fundamentais para a formação política do nosso campo, porque é disso que essencialmente se trata essa e as demais ações do Pontão de Cultura e Política Pátria Grande, diz respeito a esse tema complexo. Sobre ele, faremos não mais do que um voo panorâmico que pretende servir como estímulo para debates mais densos vindouros. Falamos de reconhecimento cultural, representatividade política e redistribuição econômica, discutidos a partir das contribuições de Nancy Fraser. Vamos lá? Vamos iniciar com uma citação de Fraser. A luta por reconhecimento está rapidamente se tornando a forma paradigmática de conflito. Demandas por reconhecimento da diferença dão combustível às lutas de grupos mobilizados sob as bandeiras da nacionalidade, etnicidade, raça, gênero e sexualidade. A identidade de grupo suplanta o interesse de classe como meio principal da mobilização política. A dominação cultural suplanta a exploração como a injustiça fundamental e o reconhecimento cultural toma o lugar da redistribuição socioeconômica como remédio para a injustiça e objetivo da luta política. Ela acrescenta ainda que é preciso pensar em como conceituar o reconhecimento cultural e igualdade social de forma que sustentem um ao outro ao invés de se aniquilarem. Significa também teorizar a respeito dos meios pelos quais a privação econômica e o desrespeito cultural se entrelaçam e se sustentam simultaneamente. Diante da construção de consciências restritas a marcadores específicos e da atomização das lutas que isso gera, diante da fragmentação da noção de justiça que reforça a referida atomização das lutas, diante do apagamento ou da secundarização do fator econômico de classe social em relação ao reconhecimento cultural e à representatividade política que novamente cristaliza aspectos singulares em detrimento da perspectiva da totalidade. Diante de tudo isso, perguntamos-nos: o que fazer? Na perspectiva de Fraser, a saída é integrar as demandas de reconhecimento, representação e redistribuição num quadro conceitual e político adequado às demandas de nossa era. Uma tarefa certamente difícil, mas necessária, no sentido de congregar forças, formar uma massa crítica consciente da totalidade capitalista e da consubstancialidade dos sistemas de exploração e confluir para a mudança. É preciso afirmar que, se todas as demandas de reconhecimento e representação são justas, necessárias e deveriam ser objeto das lutas de todos e todas, as demandas econômicas relacionadas às condições materiais de produção e reprodução social da vida e a luta pela consecução da redistribuição das riquezas produzidas também deveriam ser objeto dos esforços de todas as pessoas. Um detalhe não menos importante é que, se é verdade que as lutas por reconhecimento cultural e representação política promovidos pelos já não tão novos movimentos sociais, feministas e antirracistas, por exemplo, têm inquestionável valor e centralidade, é cada vez mais claro como as estruturas do Estado capitalista têm se utilizado dessas demandas específicas para fazerem a própria gestão do seu sistema de desigualdades e violências. É uma espécie de gerenciamento do caos. Referimos-nos mesmo à gestão, pois trata-se de um manejo para a preservação, para a governança da ordem hegemônica, jogando com as pautas representacionais e de reconhecimento, desviando nossa atenção das desigualdades materiais e, nesse contexto de fragmentação, dificultando enormemente a capacidade de articulação e luta coletiva. Como possíveis propostas para sair dessa armadilha, nem se aponta para o que ela denomina remédios transformativos, entendendo-os como remédios voltados para corrigir efeitos da desigualdade por meio da remodelagem da estrutura hegemônica. Esses remédios, para ela mais eficazes, se opõem aos chamados remédios afirmativos, aqueles voltados para corrigir efeitos desiguais de arranjos sociais, sem abalar a estrutura subjacente que os engendra. O ponto de diferenciação entre esses dois remédios é, portanto, a ênfase desestabilização e ultrapassagem das estruturas que mantêm a ordem constituída capitalista colonial patriarcal,
provocando mudanças mais profundas, ou a ênfase na manutenção dessas estruturas, favorecendo mudanças apenas superficiais, que não alteram as relações de produção e de poder. Esses remédios, ditos transformativos, nessa perspectiva, estão associados histórica, teórica e politicamente ao socialismo. Como diz Fraser, eles compensariam a distribuição injusta, transformando a estrutura econômico-política existente. Reestruturando as relações de produção, esses remédios não somente alterariam a distribuição terminal das partes de consumo, mudariam também a divisão social do trabalho, e assim as condições de existência de todos. Através de uma combinação de programas universalistas de bem-estar social, impostos elevados, políticas macroeconômicas voltadas para criar pleno emprego, um vasto setor público não mercantil, propriedades públicas e ou coletivas significativas e decisões democráticas quanto às prioridades socioeconômico básicas. E acrescentaríamos, como síntese revolucionária, através da abolição da propriedade privada dos meios de produção. Nesse sentido, cabem as perguntas: nossas políticas públicas, especialmente cultura viva, sejam elas no campo do reconhecimento cultural, da representação política ou da redistribuição material, contribuem para colocar a ordem capitalista, colonial, patriarcal em xeque? É possível concretamente se avançar em representação e reconhecimento, deixando a redistribuição material como uma coisa secundária? É de fato possível redistribuir na ordem capitalista? Encerramos esse episódio reforçando que as pautas redistributivas, ligadas à justiça econômica, às representacionais no campo da justiça política e às de reconhecimento relacionadas à justiça cultural, não são incompatíveis. Fiquemos com essas reflexões por hoje, camaradas. Até o próximo episódio. Wow.